E muitas clínicas confundem isto. Eu já faturei 1 milhão. Eu já faturei 2 milhões. Tem agenda cheia, mas não tem lucro? Descubra neste episódio quais os erros que está a cometer. Bem-vindo ao episódio 210 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. Hoje um tema muito pertinente, porque nós, enquanto empreendedores, temos o nosso negócio e o nosso desejo é ter agenda cheia. E muitas vezes chegamos ao ponto a que até temos agenda cheia, mas chega ao final do mês e nós não vemos dinheiro, não é? Como é que ele foi? Para onde é que ele está? Tenho tantos clientes, tenho a agenda cheia, até a minha, às vezes dos meus colegas, mas não sobra dinheiro. Se ficar comigo até ao fim, vai descobrir quais são os maiores erros que nós estamos a cometer aqui na parte financeira e que estão a limitar o crescimento da sua clínica. Sim, porque é mesmo isto. Primeira coisa que nós temos que saber é que faturação não é lucro. E não conseguindo distinguir este conceito, não vamos conseguir crescer o nosso negócio. Se nós estamos sempre só focadas nas vendas e na faturação, essa é a entrada de dinheiro que eu tenho, mas eu tenho que ter em conta o lucro, não é? Que é o que sobra. Perante essa entrada de dinheiro, eu vou ter despesas associadas, não é? Vou ter que pagar a luz, vou ter que pagar a renda, vou ter que pagar aos colaboradores para prestarem esse serviço. Portanto, eu tenho custos associados. E um grande erro é porque esta é a primeira métrica quando nós temos um negócio e nós pensarmos em faturação. Mas ela pode ser, obviamente, aqui um erro, porque eu posso ter 50 mil euros de faturação e ter 51 mil euros de despesa. E neste exemplo eu não tenho lucro, não é? Pelo contrário, ainda tenho até que pôr dinheiro. E muitas clínicas confundem isto, não é? Pensam que uma faturação alta é um lucro alto. Eu já faturei 1 milhão. Eu já faturei 2 milhões. Mas quanto é que te sobra no final do mês? Quanto é que, não é? Qual é o dinheiro, o lucro real, a margem líquida que tu tens no final do mês com a prestação dos teus serviços? Durante a minha jornada eu senti isto. Houve um momento em que eu tinha a agenda cheia, tinha muitos clientes, mas chegava ao final do mês e eu tive que pedir dinheiro ao meu pai. E o meu pai é assim muito diretivo, não é? Muito espontâneo e disse-me logo: mas como é que não tens dinheiro com tanta gente a ir à clínica, com a trabalhares de manhã à noite? E era mesmo por este erro, não é? Porque eu tinha aqui a noção da faturação, mas eu não tinha noção se o preço que eu estava a cobrar era o preço certo. Portanto, este é um dos principais erros que nós cometemos e agora vou partilhar os 5 principais erros que nós cometemos aqui nesta questão financeira e que está a fazer com que tenha faturação, mas não tenha lucro. O primeiro, então, o preço certo. Nós temos que fazer contas para saber se estamos a cobrar o preço certo. E na maioria das vezes abrimos a nossa clínica, vamos dar consultas noutra clínica e definimos o valor da consulta de acordo com o que o meu colega ao lado faz ou o que o outro faz, não é? Então eu tenho que perceber, se eu tenho a agenda cheia e não me sobra dinheiro, será que eu estou a cobrar o preço certo para o serviço que eu estou a entregar? Se quer ter um negócio rentável e lucrativo na área da saúde, eu tenho um convite para si. Estamos com inscrições abertas para a nossa turma 12 do Clínicas de Sucesso, em que vamos fazer aqui uma edição muito especial porque fazemos 5 anos da academia e, portanto, vamos ter uma imersão de 3 dias em que vai estar comigo e com mais especialistas e o vamos ajudar a estruturar o seu negócio. Trabalhamos todos os pilares, desde a parte da estratégia, finanças, marketing, vendas, equipa. Portanto, dar-lhe aqui estratégias práticas para que consiga, não é? Os nossos 6 alunos dizem que isto é um MBA condensado em 3 dias, de acordo e específico para a área da saúde e conseguem logo implementar estratégias práticas. Portanto, toca lá a garantir o seu lugar neste evento de 3 dias em que vou ajudar a ter uma clínica que não dependa 100% de si. O segundo erro que nós cometemos e que nos faz então faturar muito e ter pouco lucro é aqui os custos operacionais muito elevados. Porque quando eu tenho uma porta aberta, eu tenho aqui então custos, independentemente de eu ter um cliente ou 100 clientes, eu vou ter, não é? Diferente quando eu tenho um negócio digital, um consultório digital online, e esta é uma das grandes vantagens de ter custos operacionais baixos. Mas num negócio de saúde, uma estrutura física, eu tenho logo custos muito altos, independentemente de eu ter clientes ou não. Eu preciso ter alguém para limpar a clínica, eu vou pagar a renda, independentemente de ter clientes ou não, eu tenho os seguros, as licenças associadas, eu comprei equipamento, a cadeira do dentista, aquele ecógrafo e que tem um valor, não é, de investimento associado. Portanto, nós temos que tentar minimizar ao máximo. Mas será que precisamos mesmo daquilo? Será que eu precisava de ter os 3 gabinetes logo equipados ou eu posso só ter um? O terceiro erro é uma baixa eficiência dos atendimentos que nós fazemos. Às vezes temos clínicas e eu sentia muito isso. Eu achava que eu tinha que estar 1h30 com cada cliente para ele ficar mesmo bom. E eu percebo que o que os estudos dizem, o tempo de permanência num serviço de saúde, nada impacta a satisfação. Pelo contrário,
Permanecer muito tempo dá-me uma percepção de valor menor. Então eu estava a fazer algo diferente, não? Eu estava a dar ali 1h30 de tratamento, quando tinha as pessoas que depois me diziam: Ana, olha, esta semana só venho uma vez, ou só venho para a semana, porque é muito tempo eu estar aqui. E é aqui que nós perdemos muito dinheiro financeiro, não é? Nós percebemos que 1 metro quadrado na saúde é caro e eu tenho que o rentabilizar. Portanto, é vocês encontrarem o equilíbrio entre o menor tempo possível e entregando uma qualidade do serviço, como é óbvio. O quarto erro é desperdício de recursos. Vocês sabem que um dos maiores erros, a maior perda financeira nos negócios de saúde são o estoque. Sim, se vocês trabalham com medicamentos, com consumíveis, com validade, muitas vezes é aqui que estamos a perder dinheiro. Porquê? Porque nós vamos encomendar aquela marca para aquele médico, para outra marca, porque cada um quer trabalhar com a sua marca, não conseguimos ter até bons preços na aquisição destes produtos e depois eles perdem validade, não é? Eu não os rentabilizei, eu estou aqui a ter desperdício destes recursos, não é? Então temos de ter muito em conta que estes consumíveis, esta gestão deste estoque, tem que ter em conta, não é? Obviamente que ao início, quando eu não sei muito bem, muitas vezes pedimos mais ou até pedimos a menos, não é? Mas quem já tem a sua clínica consegue ter aqui uma métrica. No ano passado, qual foi a minha média de consumíveis para este número de consultas ou de tratamentos? Portanto, começar não só a poder ter poder negocial quando eu vou adquirir ao meu fornecedor estes consumíveis, mas também otimizá-los. Não vale a pena eu ter consumíveis parados ou, pelo contrário, também não ter consumíveis e ter poder faturar aquele serviço e não posso porque tenho que esperar para que chegue este fornecedor. Outro motivo e último erro que as clínicas têm que fazem com que não consigam ter aqui o lucro apesar da agenda cheia é a retenção do cliente. Nós sabemos que num serviço de saúde, se nós estamos sempre só a atrair primeiras vezes, eu estou a ter aqui custos de aquisição do cliente, que se chama o nosso CAC, não é? Portanto, não vou complicar, mas este custo para eu ter um cliente novo na minha clínica é muito mais alto do que as seguintes vezes que ele vai fazer tratamentos ou que ele vai recomendar ou que ele volta à clínica, não é? Então nós trabalhamos, quando temos aqui clínicas que trabalham muito numa estratégia de atração só, podem estar efetivamente a não ter grande rentabilidade. Vou dar um exemplo prático. A minha consulta são 60 euros. Eu, para colocar um cliente novo na minha clínica, eu pago 30. Ok, paguei 30, a estratégia de marketing, anúncios pagos, a estratégia que seja, não é? E eu tenho ali 30 euros, não é? Essa consulta foi 60 de rentabilidade. Na segunda consulta eu já vou ter 60, não é? Porque eu já vou amortizando este custo que eu tive de adquirir um novo cliente. E muitas vezes nós não temos estratégias para trabalhar a nossa base de dados e a retenção. Temos que fazer com que o cliente se sinta especial e ele queira voltar ao meu serviço de saúde. Não só porque eu desta forma estou a garantir resultados, porque se temos negócios em que temos muitas primeiras vezes, muitas vezes são aquelas pessoas que depois não concluem o tratamento, não adjudicam o plano de tratamento e depois vão dizer: estava ali com uma dor de dentes e agora voltou-me, não é? E é porque não fizeram, não cumpriram este plano que tinham que fazer e depois obviamente que financeiramente também não é interessante. Portanto, não é interessante nem para o cliente, não é interessante para o clínico para ter resultados clínicos, nem para a clínica financeiramente. Portanto, temos de ter estratégias para reter estes nossos clientes. É muito importante refletir sobre estes erros, sobre se tem a agenda cheia e não tem lucro, trabalhar na sua margem e temos encontro marcado para a semana depois das suas reflexões. Até lá, bons negócios!